ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 7 de agosto e quero conversar com você e falar um pouquinho da vida de São Caetano de Thiene. São Caetano de Thiene é um santo do século XVI. O século XVI é um santo de fundação de grandes ordens religiosas, de mudança. É um tempo de muita mudança, na maneira da igreja agir. A gente sabe, dos jesuítas, dos barnabitas, então são várias ordens que surgem e dentre elas nós vamos encontrar São Caetano de Thiene com outros companheiros fundando os Thienitas, Os Thienitas. E quem foi São Caetano de Thiene? Ele foi um homem que desde a sua infância teve um carinho especial por Maria através do ensinamento da sua mãe. Ele nasceu em Veneza em 1480 e sua mãe, logo depois que ele foi batizada, profundamente devota de Nossa Senhora, o consagrou. E ela fez uma oração a Nossa Senhora. Mãe, ajuda a reformar tudo que é imperfeito no meu filho, considera-o como seu filho, para que ele seja grande diante de Deus e pequeno perante o mundo. Gente, que oração! Que oração que uma mãe faz, entrega seu filho a Maria e pede, para que ele seja reformado nas suas imperfeições e que seja grande diante de Deus, não neste mundo. Então, essa oração sincera dessa mãe, com certeza teve seus frutos. Desde pequeno, o jovem Caetano demonstra um grande amor à oração, às obras de caridade, estuda, vai fazendo toda a sua vida normal, de estudante, de caminhando, formou-se em direito, e aí vai procurando o seu caminho. Vai para Roma e lá, como formado em direito, se coloca a serviço do Papa Júlio II. Na época da Renascença, a gente está vendo 1480 que ele nasceu, início dos 1500, no início do século XVI. E aí, aos 36 anos, ele dá o seu sim ao chamado de Deus na sua vocação sacerdotal e é ordenado sacerdote pelo próprio Papa. Ali ele começa seu trabalho, a vida de piedade, de caridade, mudando toda uma perspectiva do mundo, porque a gente lembra que o início do século XVI é uma época de opulência, de muitas, vamos dizer assim, grande obra de arte, do grande renascimento cultural. E ali ele começa a nadar contra a corrente. Com a morte do Papa, ele volta para o norte da Itália e ali começa o serviço de pregação, serviço de caridade, principalmente nos hospitais. E tão grande era o seu zelo que na cidade onde ele morava, ele continuou sendo chamado de caçador de almas. Ele ia ao encontro de todos. E aí, depois, aproveitando as suas experiências de Roma, nos oratórios, junto com seus 3 companheiros, Pedro Carafa, que depois, um deles era o Pedro Carafa, que depois vai se tornar Papa com o nome de Paulo IV, ele vai organizar uma congregação religiosa, os Thietinos, que tem como objetivo a santificação do clero, combater a tibieza e a ignorância desse mesmo clero, regenerar os costumes da sociedade, promover o culto divino, restabelecer o respeito e a reverência pela casa de Deus e propagar a sã doutrina contra as heresias, vivendo de uma forma muito clara o evangelho, dando assistência religiosa aos moribundos e àqueles que mais necessitavam. E aí, o que acontece? Ele vai ter um sonho, ele vai ver um campo de lírios e dentro deste campo de lírios
voando muitas avezinhas, todos lindos, muito bonitos. E ali ele vai lembrar daquela palavra do Evangelho: olhai os lírios nos campos, não tecem, não colhem, estão sempre vestidos majestosamente. As aves do céu que não trabalham, mas sempre têm o seu alimento. E aí ele entende a providência de Deus. E alimentado por essa grande confiança na divina providência, ele deixa para os seus religiosos uma regra que obrigava a maior pobreza, proibindo não aceitar ajuda, recompensa pelos seus trabalhos, né, que era muito comum um padre celebrar uma missa, receber, né, um valor, ele ia visitar um doente, recebia uma gratificação, essas coisas. Então os padres, né, de São Caetano de Thiene não poderiam receber nenhum tipo de ajuda e, inclusive, não poderia nem pedir esmolas, né, que a gente lembra das grandes ordens mendicantes dos franciscanos, dos dominicanos, que saíam todos os dias, né, em busca da esmola para o sustento de cada dia. São Caetano de Thiene não. Ele diz que não pode aceitar nenhuma recompensa pelo seu trabalho, nem pode pedir esmola. Vai viver de quê? Doação espontânea das pessoas. Parece uma coisa muito rígida, parece uma coisa altamente difícil, como, né, que eles vão viver, mas inclusive a congregação começa a crescer. Então os teatinos vão crescendo, é uma ordem que chega até os nossos dias. Claro que vão fazendo algumas adaptações nas regras ao longo dos tempos, mas no início, né, diante de toda a existência dessas dificuldades, foram crescendo, vivendo na absoluta dependência da providência. Não podia pedir, não podia aceitar nada em função como retorno, mas da gratuidade que lhes era oferecida. Então ele fica em Nápoles, onde funda a primeira casa, e ali ele vai fazer todo o seu trabalho, né, na construção, vamos dizer assim, de um tempo novo na igreja. Ele vai morrer em 1547, oferecendo a sua vida pela paz na cidade de Nápoles. Era um tempo de muito conflito, de guerra, e ele oferece a sua vida em função da paz. Morre aos 67 anos de idade. E suas últimas palavras, né, que chegam para nós como seu testamento espiritual, é o seguinte: não há outro caminho para o céu a não ser o da inocência ou da penitência, porque quem perdeu o primeiro caminho, a inocência, pode trilhar o segundo, que é a penitência. Então, se eu já perdi a minha inocência, o meu caminho é a penitência, é eu me arrepender, pedir perdão e confessar e começar de novo. Então, que São Caetano de Thiene venha nos ensinar nesse caminho, né? A cada dia, quando pecamos, buscar em Jesus a sua misericórdia, a reconciliação com Ele e com a igreja. São Caetano de Thiene, rogai por todos nós.